essa ideia de que a gente precisa de muitos seguidores para poder vender no Instagram tá completamente errada. Essa dicotomia, ou é desse jeito ou daquele jeito, cara, sempre desconfie dessa questão, porque existem diversas formas de fazer um monte de coisa. E vender aqui no Instagram não é diferente. Então existem diversas formas e vender sem ter seguidores é extremamente possível, tá? Inclusive, né, tem muitas vezes que seguidores, cara, não vai mudar absolutamente nada no seu processo de venda. Pega o Whindersson Nunes, né, quando foi lançar lá o curso dele, tinha atenção pra caramba, tinha seguidor pra caramba e o curso foi um fracasso. Por quê? Porque tinha elementos ali faltantes, tá? Então a pessoa que estava seguindo o Whindersson Nunes estava seguindo pelo entretenimento e não para aprender negócio com ele, tá? Então tem toda a questão de autoridade e outras questões, mas o que eu quero mostrar para você é que sim, dá para você vender sem seguidores. Antes da gente seguir aqui, eu quero entender ponto importante. Você que tá pesquisando assim, cara, como vender no Instagram sem ter seguidores ou poucos seguidores? Eu quero entender se você está tentando vender serviço, produto físico ou infoproduto. Eu, na minha visão, acredito que seja pessoas que estão procurando vender infoproduto. Acho que é o mais comum, né? Mas deixa aqui no comentário o que você está querendo vender, tá? Com esse vídeo. Porque assim eu vejo se existe a necessidade de complementar ele com uma parte 2, beleza? Então participa aqui no comentário. Essa estratégia aqui, ó, antes de você sair, eu preciso explicar o que a gente vai precisar. Então a gente vai precisar pelo menos de R$1.000 nos próximos 30 dias. Dá R$30 por dia mais ou menos. E aí antes de você sair desse vídeo, porque depois eu vou ter que gastar dinheiro e tal. Se você tá abrindo mão do trabalho mais orgânico, você precisa ir por esse caminho. Então se você não tem R$30 para investir, não tô julgando, mas se você não tem R$30 para investir, primeiro, não faz sentido usar essa estratégia. E segundo, não faz sentido você sair desse vídeo procurando alguma solução que não precisa investir e você não precisa ter seguidores. Então, isso é contraditório, tá? Por que é contraditório? Porque você precisa de tráfego para vender qualquer coisa. Você precisa de tráfego. Então, ou você tem o orgânico ou você tem o pago. Ponto. Beleza? Então, se você não tem os R$30, de fato, aí não faz sentido nem você aprender tráfego pago. A não ser que você queira aprender tráfego pago para vender serviços para empresas. Aí, quem tem que aportar essa questão financeira é a empresa. Tanto para pagar você, tanto para pagar a plataforma. É uma ótima forma de aprender tráfego pago. Inclusive, evidentemente, você não pode ser irresponsável, né? Começar a gastar dinheiro sem ter o mínimo de conhecimento na plataforma. Mas existem vários conteúdos aqui no YouTube ensinando sobre tráfego pago. Então, seguindo aqui, essa estratégia vai depender de pelo menos R$1.000 no bolso, tá? E aí, se você não tem, infelizmente, essa estratégia não vai te servir. Como que vai funcionar essa estratégia, tá? A gente vai abordar a questão prática também, mas eu preciso abordar algumas coisas antes. Então, ponto importantíssimo de você entender. Ponto 1. Essa estratégia, ela te ajuda a ganhar seguidores, mesmo que você não produza conteúdo. Então, isso aqui eu acho legal, né? Então, você pode ganhar seguidores, mesmo que você não produza conteúdo. Essa é uma estratégia que vai te auxiliar nisso. Não tem como foco principal isso, mas pode te auxiliar nessa questão. Ponto importante é esse trecho aqui, tá? Ó, presta muita atenção. Então, se o seu modelo de negócio é um modelo de negócio que tem um processo simples de venda, então você não precisa se preocupar com a primeira parte da estratégia, que tá baseada no conceito de marketing de conteúdo. Agora, se você está com um modelo de negócio que o processo de venda é complexo, sim, você vai precisar se preocupar. Mas presta atenção que eu vou explicar a questão do marketing de conteúdo, porque muito do marketing de conteúdo, integralmente falando, é baseado em conteúdo, né? Porque é marketing de conteúdo. Por exemplo, esse vídeo aqui está dentro da estratégia de marketing de conteúdo. Mas não é disso que eu estou falando. O marketing de conteúdo aplicado nessa estratégia específica, ele é parcialmente aplicado. E na maioria dos casos, isso está sendo aplicado na landing page. Então, se, por exemplo, você vai vender infoproduto como um afiliado, muito provavelmente, se o trabalho for feito de forma correta, esse trabalho do marketing de conteúdo, né, parcialmente foi feito lá na LP de venda. Então, você não vai precisar se preocupar com isso. Mas eu quero te explicar por quê. Caso tenha alguém aqui que está vendendo o próprio e-book, por exemplo, ou o próprio curso, vai ter que entender um pouquinho do que eu estou falando. Então, antes da gente partir para aquilo que é universal para todo que vai vender serviço, né, negócio local ou infoproduto, eu quero abordar isso daqui primeiro. Então, questão do marketing de conteúdo, tá? Quando eu falo o marketing de conteúdo, eu estou falando assim, ó, você vai criar um único bom conteúdo. E aí a LP pode sanar essa questão. Quando a gente está falando de conteúdo, eu estou falando de qualquer argumentação, tá? Que vai estar relacionado com o problema e a solução do seu público-alvo. Então, eu trouxe um exemplo aqui.
para ficar claro isso. Então, vamos supor que você vai vender um infoproduto para emagrecimento. Então, o primeiro passo, você vai analisar o nível de consciência do seu público. E aí eu já falei, né? Tem 5 níveis de consciência. Nesse caso específico, você vai pegar do terceiro para baixo, tá? Quanto mais para baixo, mais consciente. Então, o terceiro é a pessoa que pelo menos sabe uma solução. Tá buscando a solução já. Então, ela conhece o problema, conhece a solução. Talvez não seja a sua solução, mas ela conhece alguma solução. Tá buscando ali alguma solução já. Então, esse ponto é importante a gente entender. O nível de consciência do público que a gente vai atingir é esse. Não pode ser o 2 nem o 1. Senão não vai funcionar a estratégia. E aí, partindo desse ponto, tá? A gente tem uma comunicação que ela vai precisar ser feita de forma alinhada com esse nível de conhecimento. Conhecimento não, de consciência, mais a mini transformação. O que é a mini transformação? É o mini resultado, é o micro resultado. Então, vamos imaginar assim, ó. Vamos supor que a gente tem um problemão aqui, ó. A gente tem um problema, esse problema é composto por diversas partes. Então, a gente tem a parte 1, a parte 2, a parte 3. A micro transformação é entregar somente a parte 3. Então, a solução do problema, ela é composta por 3 partes que são fragmentadas, né, para resolver o problema. Agora, se você entrega e resolve parte 3 do problema inteiro, você está dando uma micro transformação para a pessoa. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Então, vamos supor aqui, ó, a questão do emagrecimento. Se você ajuda a pessoa a saber quais são os alimentos que ajudam ela a emagrecer, logicamente que isso não é tudo para ela emagrecer, mas ela pode ter micros resultados sabendo o que comer. Então, a alimentação é uma parte de toda a parte da solução para ela emagrecer, tá? Então, entendeu essa parte da microtransformação? Então, quando a landing page ela está alinhada com o nível de conscientização daquele público que você está buscando e está entregando uma microtransformação, isso vai gerar muito valor para a pessoa. Então, é necessário que isso aconteça para que o próximo passo da estratégia, que é a venda direta com tráfego pago, funcione melhor. Inclusive, antes da gente ir para a parte da venda direta, eu vou te mostrar na prática como fazer isso, tá? Tem uma aula aqui no primeiro link da descrição que ela está disponível somente até o final de agosto, tá? Pelo menos a gente só vai divulgar até o final de agosto. Depois disso, você não vai ter divulgação dessa aula. Então, ou ela vai estar saindo, ela tá exclusiva, então não tá no YouTube, né? Ela tá como não listada, né? Quer dizer, somente quem tem um link pode ver ela. Tá certo. Aqui a gente chegou no ponto onde vai atender a todos. Vai atender aquele que tem um processo de venda mais simples, como uma pizzaria, por exemplo, e vai atender também um infoprodutor, tá? Ou afiliado, no caso. Então, o que a gente vai fazer? Eu estou considerando que se você está querendo vender no Instagram, você não tem uma estrutura. Então, você vai vender ou pelo próprio Instagram ou você vai usar o meio do Instagram para vender no WhatsApp. E isso é totalmente possível. Então, o que a gente vai fazer na prática? A gente vai gerar um dos princípios mais fundamentais. Então, quando você quer vender qualquer coisa, existe um princípio que precisa estar ali, um pilar que precisa estar ali. Que pilar é esse? O pilar do tráfego. Eu não estou falando tráfego para nada. Tráfego é o quê? Geração de demanda. Então a gente vai gerar demanda para sua oferta. Isso daqui, sem tráfego, você não tem negócio. Sem tráfego, você não vende. Entendido isso? Você está abrindo mão do quê? Do tráfego orgânico. Porque você está vendendo para as pessoas que não são seus seguidores, ou você tem pouquíssimos seguidores. Então, para você gerar volume de vendas, evidentemente que não dá para depender desse tráfego, que é o tráfego orgânico. Então, você precisa investir no tráfego pago, por isso os R$1.000 mensal, beleza? Então, entendido isso, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o gerenciador e vai criar uma campanha apropriada para isso, considerando tudo que foi abordado aqui em cima, tá? Questão de nível consciência, marketing, conteúdo, tudo que a gente abordou vai ser fundamental para que você coloque esse anúncio na pessoa certa, para a pessoa certa, de acordo com o seu público. Então, vou abrir o gerenciador para a gente poder seguir. Se você, por exemplo, não chegar na parte do gerenciador, não sabe como chegar, né, não tem conta, fica tranquilo. No final do vídeo, eu vou indicar uma coisa que vai te ajudar. Tá, a primeira coisa aqui, clicar em criar, você vai colocar o objetivo de vendas, vai clicar em campanha manual, continuar.
aqui no conjunto de anúncio, app para mensagens. Ponto importante, tá vendo aqui, ó, eu tenho o Instagram e o WhatsApp conectado. Se não tiver conectado, você vai conectar. Você pode selecionar os dois ou um. Vamos supor que você quer trabalhar só o WhatsApp. Você tira a seleção do Instagram, deixa só o WhatsApp. Só Instagram, tira a seleção do WhatsApp e deixa somente Instagram. Aqui embaixo, ó, você vai colocar o orçamento total, vai colocar os R$900. Ah, os R$900 vai ser gasto de uma vez? Não, meu filho. Os R$900 vai ser gasto de acordo com a sua programação. Que programação? Data, né? Então, data de início, data de fechamento. A data de tem que ser 30 dias. Então, vamos supor que eu começo 1 de setembro, você vai encerrar 30 de setembro, beleza? 30 dias aqui para rodar. Você coloca a data de início, data de término, que você que vai definir isso daqui. Você pode clicar em avançar e aqui a gente vai selecionar o que? O anúncio. Antes da gente seguir, deixa eu voltar lá. Ponto importantíssimo, tá? Importantíssimo. Tá vendo aqui, ó, localização, você precisa segmentar. Isso tem a ver com o alinhamento do público-alvo, né? Então, se você não tá pegando nível Brasil, se você é um produtor, talvez você pegue nível Brasil, talvez, né? Vai depender muito aí. Mas se você não é um produtor, normalmente você trabalha com regional, né? Quer dizer, vou trabalhar um endereço específico. Então, você pode colocar avenida, você vai colocar o teu endereço aqui, tá? Tô colocando o meu endereço e aqui, ó, eu tô pegando 2 km, eu posso pegar 10 km. Né? Eu posso definir da forma que eu quiser. Segmentei aqui o meu público, eu vou clicar em avançar e aqui sim eu vou definir o meu anúncio. Antes, quero te fazer um convite. Se você não me segue lá, Alex Lopes CK, meu Instagram, beleza? Vamos lá, seguindo aqui, ó, você vai clicar em adicionar mídia, vídeo, você vai colocar o vídeo que você vai subir, né? Como que você vai subir? Clicando em carregar, vai puxar do computador para a biblioteca, vai selecionar o vídeo, vai clicar em avançar. Importante aqui, subir o anúncio, tem alguns pontos que você vai ver. Então, você tem o texto principal, que você vai colocar o texto principal, você tem aqui o título. Aqui, ó, você vai fazer o seguinte, tá vendo aqui que tem imagem? Isso daqui é bom, importante editar. Você vai clicar em editar. Isso daqui, quando a pessoa clica no seu anúncio, ela vai ser direcionada para cá. O WhatsApp aparece assim, Instagram aparece assim, ó, tá vendo? Então, você vai facilitar o processo de conexão. Como? Colocando perguntas mais frequentes aqui para que ela conecte com você. Clique em um botão e começa a conversa. Como que você faz isso? Você modifica a mensagem aqui. Você coloca a mensagem 1 aqui e tem que ter relação com as maiores perguntas que podem surgir através do seu anúncio. E aqui você tem a pergunta 2 e você tem a pergunta 3. Você pode adicionar novas perguntas ou tirar se você quiser. Então você pode deixar uma ou mais perguntas. O que eu indico? Deixa pelo menos 2 a 3 perguntas para facilitar o processo, mas também no lote aqui de perguntas não. Uma vez que você definiu as perguntas, você vai clicar aqui, ó, colocar, por exemplo, conversas nova, e eu sei que quando eu salvar, vai ter esse nome aqui, a conversa que eu salvei. Então, eu vou clicar em salvar. E eu sei que aqui em existente eu vou ter várias conversas. O que eu acabei de fazer foi essa daqui, tá salvo. Uma vez salvo, eu clico aqui em publicar. Ponto importante, tá? Você cria mais do que um anúncio, tá? Não vai criar um único anúncio. Cria mais. Cria 2, 3 anúncios e esse processo tem que ser contínuo, tá? Teste diversas variações. Isso daqui que vai fazer a diferenciação para você. Agora, lembra que eu falei para você? Pô, não cheguei aqui no gerenciador. O que eu vou fazer? Vai estar aparecendo um vídeo aqui do lado. Esse vídeo mostra como você cria do zero uma campanha no Instagram. Então, se você não chegou no gerenciador, aqui nesse vídeo vai te ensinar a criar o gerenciador, configurar o gerenciador, vincular tudo e para poder fazer o anúncio, tá? Então, se você é esse tipo de pessoa, clica nesse vídeo que ele vai te ajudar.